Fala sério, né, mano? Todo mundo sabia que isso aqui ia ser bom, né? Mas e quando as expectativas são superadas? E quando um filme bom, considerado um dos melhores na sua categoria, tem uma sequência tão boa quanto? Alguns tentaram e tiveram sucesso, um sucesso estrondoso, aliás, e deram início a toda uma era de filmes e inspirações. Outros tentaram e não tiveram o mesmo sucesso, e só conseguiram a redenção anos depois, o que é uma completa exceção de tão raro esse tipo de caso. O conceito de arte, em geral, é algo muito amplo. O que muitas vezes é arte pra mim, não necessariamente seja arte pra você. Mas a verdade é que todo mundo sabe muito bem reconhecer algo realmente bom, ainda mais quando algo assim muda a indústria por completo. E foi exatamente isso que aconteceu com o primeiro Aranhaverso. A gente não precisa ir muito longe pra ver o tamanho da revolução que o filme causou. O estúdio que parecia perdido, tentando enfiar o Venom goela abaixo pra conseguir o tão sonhado bilhão de bilheteria, encontrou o mais puro ouro em uma cambada de personagem animado, provando que o que importa nem sempre é o visual e o simbionte, ou a venda de bonequinho, mas sim as histórias, os personagens e a essência do Homem-Aranha, a essência de que no fundo qualquer um pode vestir a máscara e se tornar alguém melhor. Eu nunca achei que Homem-Aranha fosse sobre os vilões, mas sobre as pessoas embaixo da máscara, por baixo das fantasias e principalmente pelas pessoas ao redor das pessoas por baixo da máscara. Eu sou o Piffer e hoje eu tô aqui pra te falar o porquê Homem-Aranha através do Aranhaverso é o melhor filme do Homem-Aranha dos últimos tempos. Pra início de conversa, uma coisa já tem que ser estabelecida aqui. Esse filme tem a melhor animação já feita na história das animações. O primeiro filme já é referência no assunto. Homem-Aranha no Aranhaverso literalmente mudou o mundo dos filmes, séries, desenhos em animação da forma como a gente conhecia. E a influência disso é perceptível, por exemplo, no último filme do Gato de Botas ou até no novo filme das Tartarugas Ninja que vai lançar em animação. O primeiro filme é uma obra de arte que dá pra sentir o carinho da galera que animou o filme em cada cena. Dá pra literalmente pausar e printar cada frame do filme pra usar, sei lá, de papel de parede, por exemplo. Mas esse segundo filme, Homem-Aranha através do Aranhaverso, fez o primeiro parecer brincadeira. A qualidade de cada um desses universos e a forma como eles se conectam com cada um dos personagens, a euforia e o estilo frenético de Boom Batan, por exemplo, com o Homem-Aranha indiano, a clássica Nova York do Miles Morales, às vezes viva e totalmente rica, e às vezes serena e, por incrível que pareça, vazia. As cores verde e roxo vistas tantas vezes em vilões do Homem-Aranha que são refletidas no universo 42, um universo que foi completamente esquecido pelos deuses da Marvel, onde nem existe mais nenhum herói pra salvar essa realidade. Mas dentro do porão do Miles Gatuno e do tio dele se tornam azul e vermelho, assim como os heróis das histórias, demonstrando que a vilania desses personagens talvez dependa muito do ponto de vista. Os tons azuis melancólicos e pessoais dos pensamentos da Gwen, mas às vezes num tom rosa choque nos momentos de ação nesse mesmo universo. Tudo isso é construído de uma forma tão cativante, separando esse primeiro quarto do filme só pra história da Gwen, pra construção dela como um personagem, que já era um personagem legal no primeiro filme, mas aqui foi transformado em alguém tão complexo, cheio de problemas, traumas e empatia, colocando a Gwen como um personagem de verdade e não somente um interesse amoroso do Miles Morales. E eu sinceramente ficaria horas só acompanhando a Gwen pela perspectiva dela. Mas isso tudo é uma história à parte, eu não tô aqui pra falar especificamente disso. Eu tô aqui pra falar o porquê Homem-Aranha através do Aranhaverso é um filme 100% do Homem-Aranha, do Miles Morales Homem-Aranha. A gente não precisa ir muito longe pra encontrar o ápice do Homem-Aranha na indústria. Homem-Aranha sem volta pra casa. Um filme onde o impossível aconteceu, onde a Sony conseguiu reunir novamente a história dos Homens-Aranha que eles mesmos descartaram. O Andrew Garfield saiu do projeto do terceiro filme dizendo que nunca mais trabalharia com a Sony. E o Tobey Maguire fez praticamente o mesmo quando destruíram o terceiro e o quarto projeto do diretor dos filmes dele, o Sam Raimi. Mas o que mudou nesse meio do caminho? O que fez a Sony ir atrás da reunião desses três Homens-Aranha de novo e dar pros fãs o que eles tanto queriam? E pra chegar nesse resultado aqui, a gente tem que voltar um pouquinho. O auge do universo cinematográfico da Marvel começou enquanto o Andrew Garfield era enterrado pelos interesses da Sony, o que colaborou mais ainda pro fim dos projetos do terceiro filme dele, e assim surgiu o Tom Holland, que já era pedido pelos fãs há muito tempo, o Homem-Aranha dividindo tela com os diferentes outros heróis. E esse pedido foi finalmente atendido e com isso vieram os resultados. E vamos combinar aqui que nada é mais interessante pra uma cambada de engravatado de uma produtora do que os resultados, né? Mas o mais importante nem foi isso. O ponto crucial foi que a Sony teve o resultado que queria fazendo o completo oposto do que eles estavam fazendo antes, provando que realmente a tal da voz do povo é
realmente a voz de Deus. Mas antes do ápice do Homem-Aranha, em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, com esses 3 Homens-Aranha reunidos e tudo mais, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, porque tem algo que aconteceu antes disso, o Aranhaverso. A animação pra crianças, a história que ninguém queria contar de um Homem-Aranha até então pouco conhecido. Essa história foi a responsável por tudo que a gente tem hoje. Flashpoint, Dinastia Kang, nada disso existiria se não fosse pelo Aranhaverso. Se esse filme não tivesse provado que podem sim existir diferentes versões do mesmo personagem compartilhando tela, e mesmo assim cada um deles ter a sua própria identidade, o seu próprio carisma, e mesmo assim o público consumir e se identificar com tudo isso. E agora, mais uma vez, é isso que o público quer, porque na real não foi o Aranhaverso que fez desse filme algo tão especial, e sim a história do Homem-Aranha, que já foi contada tantas vezes, mas que sempre é necessário que seja contada de novo. Em Homem-Aranha no Aranhaverso, ela é recontada de novo, só que dessa vez de uma maneira muito diferente. Dessa vez por um garoto comum, um bom garoto, lidando com responsabilidades inimagináveis, enfrentando a pior das tragédias em um mundo caótico e sem sentido, tudo isso enquanto ele cresce e busca se conhecer ao mesmo tempo. E eles fazem toda essa construção com maestria no primeiro filme, tanto que isso gerou uma sequência, um segundo filme, Homem-Aranha através do Aranhaverso. E nessa sequência, tudo isso, todo esse desenvolvimento do Miles no primeiro filme é colocado à prova novamente. Porque dessa vez o Miles é obrigado a enfrentar tudo isso. Essa é a maior quebra de clichê possível em uma história de Homem-Aranha. Todas as vezes o Homem-Aranha passa pelas mesmas tragédias, de diferentes formas, em diferentes universos. Mas e se, em uma dessas histórias do Homem-Aranha, isso não acontecesse? E se em uma dessas histórias, o Homem-Aranha não aceitasse esses eventos canônicos pra poder passar, quem sabe, mais um tempo com as pessoas que ele ama? Mesmo com o canon, o destino ou sei lá o que, sempre deixando bem claro que o Homem-Aranha vai perder no final da história. O tio Ben sempre vai morrer e a Gwen nunca vai ficar com o Homem-Aranha. E o pior é que isso acontece de novo, e de novo, e de novo. Mas e se dessa vez ele conseguisse vencer toda a tragédia que o Homem-Aranha encara? Conseguisse salvar quem ele ama e evitar esse destino cruel? Diferentemente das outras versões, ele conseguisse ficar no final com a garota que ele tanto gosta, que ele sonha, pensa tanto, até desenha no... Miles, que isso? Mas isso aqui é um canal de família, pô. O Miles Morales, diferentemente das outras versões, ele não acredita nisso, enquanto todo mundo fica tão rendido e indefeso perante um destino já pré-estabelecido, catastrófico. O Miles não. Todas as versões do Homem-Aranha, Miguel O'Hara, a Gwen, o Peter, todas elas aceitam esse destino e encontram uma forma de lidar com isso, lidar com o sofrimento, com a perda, com o próprio destino. Mas com o Miles tudo isso é diferente, ele sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Então ele toma a própria decisão de tentar impedir, de lutar contra um destino absolutamente cruel. Afinal, o Homem-Aranha tem os poderes, ele também tem que ter a responsabilidade de tentar evitar que o pior aconteça. E isso, na minha opinião, é simplesmente o aspecto mais incrível do personagem do Miles Morales. E o Miguel O'Hara entra no meio disso tudo como vilão da história, que na real nem é tão vilão assim, e sim um antagonista ao Miles. E o fato da Sociedade Aranha e o Miguel serem vistos de início como os caras do bem, que estão ali pra garantir que em todos os universos os eventos canônicos realmente aconteçam. Mas na verdade o que eles estão basicamente garantindo é que em todos os universos, todas as versões do Homem-Aranha passem pelo mesmo trauma, pela dor, pela perda, pra que dessa forma o universo e o canon continuem intactos. Que bagulho cruel, hein, velho? Mas é o necessário, é o que deve ser feito. Afinal de contas, uma vida vale mais do que 1 bilhão de vidas, certo? Eu não sei, mano. Isso nem é o meu dever, é o dever da Sociedade Aranha. E justamente por isso o Miguel confronta o Miles, por ele ser uma suposta anomalia que ameaça tudo que o Miguel conhece ou já conheceu. E obviamente ele carrega esse peso por já ter tido essa experiência, e ele tenta de tudo pra evitar que tudo aquilo que ele viveu aconteça de novo. Nem pra que isso ele tenha que acabar com outra versão do Homem-Aranha e tratar essa outra versão como nada, um erro, um bug na Matrix, uma anomalia no Aranhaverso. Mas será que o Miguel tá tão errado assim, mano? Será que o Mancha tá tão errado assim? E se a gente tivesse acompanhado a jornada desses antagonistas desde o começo, desde o primeiro filme, do Miguel, do Mancha, será que seria igual? Ou será que também não ia rolar uma empatia por esses caras? E esse é o aspecto mais fantástico dessa história, essa zona cinza, esse lado moral tão complicado, essas diferentes perspectivas. A capacidade de pegar essa história que a gente tá tão acostumado a ver, inclusive já sabe o final, e trazer algo novo, alguém novo, uma perspectiva nova. Isso é arte. É sempre empolgante ver o multiverso sendo construído, diferentes personagens de diferentes universos, atores que a gente sempre sonhou em ver nas telas, interpretando os nossos personagens favoritos, diferentes eras de heróis se reunindo para um grande evento único no multiverso. Mas nada disso nunca vai se comparar com a sensação de deixar tudo para trás em busca de grandeza, para depois retornar na falta de apoio, do carinho incomparável, ou até mesmo quando a escolha não existe e a obrigação de deixar tudo aquilo pra trás é maior, mas sabendo que sempre que voltar nada vai mudar.
Aquele carinho permanece igual e único. E é isso que torna o Homem-Aranha um herói diferente de todos os outros. É isso que torna cada versão do Homem-Aranha diferente das outras. O que torna o Peter Parker único não é o Homem-Aranha, é o Peter. O que torna a Spider-Gwen única não é a Mulher-Aranha, é a Gwen. E o que torna o Miles Morales único e gera revolta dentro dele pra lutar contra o próprio destino, fugir das regras do Miguel O'Hara, do destino do Aranhaverso, o que torna o Miles capaz de tudo isso não é o Homem-Aranha, é o Miles. Mesmo no meio de 500 versões diferentes do Homem-Aranha, gato, dinossauro, as versões que a gente mais amou na infância e na adolescência, o Miles continua sendo o protagonista da história. O protagonista que escolhe se continua nessa mesma rotina, no mesmo ciclo, por ser uma anomalia, ou se ele escolhe entender tudo isso como um propósito, transformar essa anomalia para quebrar o ciclo e as paredes dessa jaula que prendem o Homem-Aranha. Nada nunca vai ser mais poderoso que isso, que acompanhar o Miles se descobrindo e entendendo que ser uma anomalia nesse aranhaverso é o verdadeiro poder que ele tem. O poder da escolha, o poder de quebrar o ciclo e construir a própria realidade. E eu confesso que é muito engraçado, mano, ver que nessa era dos multiversos que a gente tá vivendo, de atores famosos, conhecidos, incríveis e que tem tanto significado na vida de todo mundo, que mesmo com todos esses estúdios fazendo tudo que os fãs sempre quiseram, sonharam, clamaram, esses dois filmes, mano, esses dois filmes são as verdadeiras histórias definitivas de multiverso. Não pelas centenas de participações, referências e detalhes escondidos, mas pela mais profunda conexão com o nosso lado mais humano, o profundo desejo de fazer a diferença, de simplesmente ser uma pessoa melhor. Eu confesso que tinha muito tempo que eu não via nada assim, velho. Pra ser sincero, desde Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, o filme que me moldou quando eu era criança, fez parte da minha adolescência e agora eu vou carregar pra sempre na minha vida adulta. E eu confesso que é muito bom saber que a nova geração vai ter a mesma sensação, inspiração, representatividade e valores que eu tive quando eu era criança, graças a essas histórias, graças ao herói por baixo da máscara. A inspiração pra correr atrás dos próprios sonhos, pra criar, pra encarar de frente e se jogar como um ato de fé. Ter a coragem de ser diferente, de ser realmente uma anomalia. A coragem, inclusive, de conhecer, atravessar e ir além do Aranhaverso. E eu confesso que eu mal posso esperar pro terceiro capítulo dessa história toda. Mas por enquanto, eu te agradeço por ter me acompanhado até aqui. Se você puder se inscrever no canal e deixar um likezão aqui embaixo, vai estar me ajudando muito, mano. Eu sou o Piffer, um abraço e um beijo. Fica com Deus. Valeu.